Então, mais uma noite onde vamos buscar através dos estudos. Nesse momento vamos agradecer ao Mestre Jesus por nos dar essa condição de buscar o Evangelho, vivenciar essa luz esclarecedora, agradecer ao plano maior pela oportunidade que sempre tem nos dado para melhorar a nossa condição moral e a nossa condição espiritual. Amado Mestre Jesus, te pedimos pelos nossos irmãos necessitados do teu amor, da tua luz, da tua misericórdia, Senhor. Que nesta noite possamos, através da mensagem que falará sobre calúnia, e assim vamos buscando essa compreensão, que o nosso irmão Jorge brasileiro receba essa bênção divina e assim possa explanar com muito amor e muita dedicação. Obrigado, Senhor, que a paz esteja com todos, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Muita paz. Passo agora a palavra para o nosso irmão Jorge. Muitas bênçãos. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É um prazer imenso estar com vocês hoje em mais um dia de trabalho, de doutrinária na seara do Cristo e aprendizado. Agradeço a oportunidade ao irmão Adalberto e a todos os senhores e senhoras que estão conosco nesse instante. Hoje o tema é um tema difícil e doloroso para nós cristãos, pois nos remete a um dos maiores caluniados que teve nessa terra, que esteve aqui no nosso planeta, o Divino Mestre Jesus. Então, eu queria começar sobre as dissertações que tem no livro indicado para o estudo. Ele é um livro de estudos. E aí nós lemos as dissertações e aí teríamos que ter uma coleção para pesquisar e estudar. É mais um estudo presencial e ao longo do tempo. Mas eu pesquisei e trouxe algumas passagens de outros livros para ajudar na nossa tarefa de hoje. E aí, eu queria começar dizendo o que significa calúnia. Calúnia é uma mentira contada sobre alguém agindo de má fé. Em termos legais, caluniar é acusar alguém publicamente de um crime. Proferir calúnias é dizer afirmações falsas sobre alguém, de forma que ofenda a honra daquela pessoa. Praticar calúnia faz do indivíduo um caluniador, e o ato pode ter consequências judiciais. A calúnia é um crime previsto no artigo 138 do Código Penal Brasileiro e faz parte do conjunto de crimes contra a honra, junto com a injúria e a difamação. O crime de calúnia pode ter pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, além do pagamento de multa no caso de comprovar o crime, ou seja, de oferecer provas da sua veracidade, evita-se a condenação. A ação penal de calúnia é privada e ajuizada na vara criminal. Essa é a na vara criminal.
Agora vem a calúnia eleitoral. É uma ação penal pública e está prevista no artigo 324 do Código Eleitoral. A calúnia eleitoral também é crime e ocorre quando é imputado uma acusação falsa a um candidato a cargo eletivo para fins de propaganda eleitoral e com a intenção de obter vantagens nas eleições. Isso aí tem toda hora. Isso aí tem toda hora. A palavra calúnia vem do latim. Calúnia, que significa falsa acusação. O termo, por sua vez, vem do verbo latino calve, que significa dizer enganar. Diferença entre calúnia e difamação. E injúria. Todos são considerados crimes contra a honra, de acordo com o Código Penal brasileiro. A diferença, no entanto, está no tipo de ataque à honra. A calúnia, como visto, representa a falsa acusação de um crime, afetando a honra da pessoa que foi acusada. Já a difamação está relacionada com o ato de ofender a reputação de alguém. E, por fim, significa ofender a dignidade ou decoro. Eis o significado da calúnia. E no livro tem as citações, no livro Repositório de Sabedoria. Tem umas citações que eu achei pertinente citar aqui, porque é para nosso entendimento, mas o texto nós vamos complementar, para estudarmos juntos e aprender. Calúnia é crime de difícil reparação nos tribunais da ordem divina. É um crime de difícil reparação nos tribunais da ordem divina. O caluniador queixa-se queimando-se no ácido da infâmia que espalha. Queimando-se no ácido da infâmia que espalha. Não é? Isso é o tempo e a lei de causa e efeito, que vai chegando ao ponto de pegar o caluniador, vamos dizer assim, na sua falha. Quando o chicote da calúnia estrugiu nas trevas, repetindo, peço desculpas, quando o chicote da calúnia estrugiu nas tuas intenções nobres, concedeste-te a insensatez do desânimo, que se transformou em enfermidade difícil. Ou seja, alguém que é caluniado e que sofre a acusação é doloroso. Não é, meus irmãos? Irmãs, muito doloroso. Dolorido demais. A calúnia vil se origina comumente na suspeita sórdida. Colhido pelo lodaçal das calúnias e vis humilhações, avança com a tua parte. Ou seja, a verdade, a paciência e aguardar o tempo rei, que vai colocar tudo nos eixos, como dizia minha avó, tudo em pratos limpos,
E aí a nossa parte é essa, esperar o tempo rei. Porque a verdade foi e sempre será verdade. E ela sempre vem à tona. A calúnia que atirares na direção de alguém seguirá contigo com remordimento consciencial para afligir-te mais tarde. O tribunal, olha aí, o tribunal de Deus. Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência do homem. Na consciência. A calúnia indignifica, o amor levanta. A calúnia dignifica, o amor levanta. O caluniador que se comprazia em atenazar os demais, atenazar, ou seja, como nós do interior falamos, atanazar, ou seja, chatear o camarada e perseguir, tirar a paz. Os demais, atenazar os demais. Carpe agora a solidão a que se atirou espontaneamente. Todavia, ninguém se considere isento de ofertar-lhe a dieta da misericórdia neste momento difícil que ele vive. Ou seja, perdoa. Tende misericórdia. Muitas vezes ele fez por inveja. Fez com raiva naquele momento, de raiva. Fez para querer sobrepor-se, sair melhor do que o outro companheiro. Muitas vezes é doente. Está doente, coitado. Está com inveja. E aí comete esses erros. Não é? E aqui tem outros textos que vêm assim. Ante a calúnia, ou seja, diante de um momento de calúnia, é inevitável ser vítima da calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Muitos se comprazem em urdi-la e desferi-la por inveja, ciúme, ou porque também atormentados, como eu havia dito, a pessoa está doente. Não sintonizes com aqueles que vivem nessa faixa. Olha, conselho. Não se envolva nessa atmosfera, nessa faixa de baixa vibração. Perdoa. Aconselha. E deixa que o tempo rei. Estou com uma música aqui que eu escutei essa semana, estudando sobre o tema, e tocou no rádio essa música de Gilberto Gil. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. E aí está aqui, não saiu.
virou chiclete e eu estou tentando retirá-la. Mas no momento, não sintonizem, não sintonizem com aqueles que vivem nessa faixa, nessa baixa vibração. Igualmente, não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Olha aí, a verdade foi e sempre será verdade. E sempre virá à tona. E sendo inocente, a consciência vai ficar em paz. Você não cometeu este erro. Vamos aguardar o tempo e vai colocar as coisas no lugar. Eu sei que dói. É dolorido? É. É muito dolorido. Eu já fui acusado e fui inocentado. É isso. O tempo coloca tudo no lugar. Cada dia é lição que se transforma em vida ao longo do teu caminho eterno. Diariamente surgem episódios de calúnia, intentando alcançar alguém. Assim, perdoa o caluniador. Ele não fugirá de si mesmo. Olha, que citação forte e precisa. Ele não fugirá de si mesmo. O tribunal vai estar sempre cobrando. Embora muitas vezes não deixe transparecer publicamente, mas quando estiver em casa, a sós, pensando ele, o anjo guardião dele vai dizer: meu irmão, está errado, irmão. Você cometeu um grande erro. Isso não foi um bom passo. Nosso anjo guardião está sempre nos aconselhando. E aí chega a hora do tribunal, da consciência, cobrar. E não vamos conseguir fugir de nós mesmos. Contam que uma caluniadora buscou o seu confessor e narrou arrependida a sua insensatez, pedindo absolvição para o triste delito. Perguntou ao ouvinte atento qual era a sua penitência. Aquele reflexionou e pediu-lhe que fosse ao lar e trouxesse uma almofada de plumas e subisse à torre da igreja. E dali as espalhasse ao vento com o máximo cuidado, e após viesse receber a competente liberação. E ela voltou. Tão logo terminou de fazê-lo, a confessa retornou e perguntou: e agora? Aí o sacerdote disse: volta lá. Respondeu ele: recolhe todas as plumas e refaze a almofada. Recolhe todas as plumas e refaze aquela almofada. Como? Praticamente não. Impossível, totalmente impossível. A calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Que lição!
E aí fica aquele desespero, sofre porque cometeu um erro grave, caluniou uma pessoa injustamente. Mas a verdade, volto a repetir, foi, é e sempre será a verdade, e vai colocar tudo em seu devido lugar. Meus irmãos. E aí agora eu deixei para depois, porque para mim é um fato, é um dos fatos, é um dos não, para mim é o mais importante da humanidade. O maior caluniado, acusado, condenado e morto. O divino Mestre Jesus. Sabemos que ele veio cumprir a missão. E ele veio cumprir a missão. Mas eu me recordo que quando eu era garoto, eu ia para o cinema assistir A Paixão de Cristo, passava nos cinemas. E eu chorava. E aí conheci a doutrina espírita, hoje já adulto. Conheci a doutrina espírita. E aí, às vezes, eu vejo uma certa TV, uma novela, a novela Jesus, e o sofrimento dele, e ainda choro. Pensava que não iria doer, mas ainda dói. Ver tais cenas. Eu me recordo do tempo de menino e vejo o quanto nós, eu não sei se eu estava lá, se fui um daqueles caluniadores, se fui um daqueles soldados que o chicotearam, mas aquela cena ainda me dói muito no coração. Ainda me dói. Choro ainda. Depois de adulto, já velhinho, já de tanto tempo. E aí, o que ele fez para nos ensinar a todos, a toda a humanidade? Na hora do Calvário, na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Ainda teve amor no coração para pedir perdão pelos seus algozes, pelos seus caluniadores. Entre os grandes missionários, o Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido o privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, senão pela inteligência, ao menos pelo coração. Se não pela inteligência, ao menos pelo coração. E aí nos recordamos da pedagogia do Cristo, porque ele falava por parábolas, por passagens do cotidiano, para tocar os mais humildes, que não tinham condições de ter bons colégios, de estudar,
eram menos desenvolvidos no estudo, e ele falava por parábolas para tocar o coração. E lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor, uma doçura penetrante e uma fé comunicativa que fazia fundir os gelos do ceptismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. A força do ensino do Cristo, que no momento de dor perdoou, pediu perdão por eles. Oh, meus amigos, é momento difícil, por isso que ainda choro. E aí, seguimos com os ensinamentos do Cristo. Aí ele ainda disse: orai pelos que vos perseguem. Jesus propôs o perdão como remédio para todos os nossos males. Jesus deixou-nos dois princípios básicos de justiça divina, entre tantos outros, quando nos aconselhou primeiro a orarmos pelo que nos perseguem e caluniam. E segundo, porque com a mesma medida com que medirmos a atitude do outro, também seremos medidos pelas nossas. A dor moral que sentimos por conta dessas atitudes está de acordo com as necessidades próprias com vistas aos resgates do passado, preparando-nos para a vida espiritual futura. Assim, quando recebemos a calúnia, a ofensa de alguém que se encontra dentro do nosso patamar de compreensão e do plano evolutivo, é sem dúvida provação bem amarga, que não pode ser dispensada em benefício do nosso processo de crescimento espiritual. Sempre amor. Que me toca é isso, no Cristo, nos seus ensinamentos. Mesmo diante da calúnia, sempre amor, benevolência, perdão, orar pelos que vos perseguem. Lembra Emmanuel, respeitado benfeitor espiritual, mas também existem as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas de sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. Respirando, orando pelos que vos perseguem e refletindo. E deixando. Volto a repetir sempre. O tempo rei
vai colocando tudo no seu devido lugar, abrandando corações, acalmando consciências e deixando fluir essa fonte límpida da verdade, que não consegue ser, vamos dizer assim, um olho d'água que brota na terra. E aí, aterram, colocam entulho e ele continua brotando. Assim é a verdade. E a calúnia não consegue vencer. Não consegue. Mas com o propósito de trabalho e esforço próprio na educação dos seus sentimentos, por essa razão, as advertências às quais Jesus nos convida a prestarmos atenção não se baseiam somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Vai além, muito além, fundamentando-se na lei das correspondências das sintonias. Olha aí. Das correspondências das sintonias. Buscar um padrão vibratório mais elevado. É fácil vencer os cutucões? Não é. Mas é possível quando se tem boa vontade e tem a fé, firme fé de que a verdade virá. Não dá para ignorar que os sentimentos perniciosos, manifestados através de pensamentos destruidores, encontram na lei das trocas, das correspondências da sintonia, aqueles que sentem e pensam da mesma forma que nós. Portanto, detestar aqueles que nos detestam, retribuir o mal com o mal, é o mesmo que abrir as portas em nós mesmos para a violência. Olha que passado. É o mesmo que abrir a porta para a violência. Vamos nos igualar, pelo menos em vibração, ao caluniador. Então é melhor respirar, ter paciência e confiar na verdade. Para o desamor, para a aversão daqueles que nos convidam para sermos iguais a eles, para caminharmos com eles nas trilhas do desequilíbrio, das doenças, alimentando mágoas, raivas, desejo de revide e amarguras. Desejo de revide e de amarguras. Meus irmãos. Mas o nosso excelso mestre convida-nos a ir além da bondade para com o próximo. É fácil? Não. Mas é possível. É muito possível. Vamos entender o que isso significa.
Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça, da pesca, da pequena agricultura para a manutenção da tribo selvagem. Para o estudioso da astronomia, nosso mundo e outras descobertas não vão além de departamentos no universo. Todavia, também nós temos um campo de experiência diária e não podemos nos esquecer de que as situações externas serão retratadas no nosso plano íntimo, segundo aquilo que colhemos na consciência como material de reflexão. Material de reflexão. Olha aí, de novo. Respirar, orar pelos que vos perseguem e buscar boas vibrações num plano mais elevado. Ou seja, somos influenciados por situações que acontecem ao nosso redor. E através dela, vamos colhendo aquilo que será alvo dos nossos pensamentos, daquilo que nos chamou a atenção por ter se tornado foco de nosso interesse. Por exemplo, se permanecemos na cólera, todas as formas ao nosso redor parecerão iradas. Se proferirmos a tristeza, poderemos notar que o desalento está em cada trecho do nosso caminho. Se duvidamos da nossa capacidade na execução de tarefas que nos são dadas, ou que desejamos realizar, é certo que ninguém confiará no nosso esforço. E se nos habituarmos às perturbações e aos atritos, dificilmente saberemos viver em paz conosco. Ainda respirar, orar, buscar uma faixa vibratória acima. Ah, Deus. Muitos ensinamentos. Isso acontece em torno dos nossos passos. A paisagem será aquela que pensamos dela. Respiraremos assim, na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocamos nossa mente. Na observação judiciosa de Emmanuel, que prossegue lembrando que contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. Olha. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. E aí todo aquele fulgor, todo aquele fogo, aquela labareda vai se apagar. A escuridão não resiste à luz. Todas essas ilações, ou seja, mentiras, calúnias, mostram-nos
que está em nós a possibilidade de renovação das nossas predisposições íntimas. E, mais uma vez, Jesus, o mestre dos mestres, dá-nos a ferramenta para nosso crescimento em relação àqueles que nos caluniam e perseguem. Que ferramenta é essa? Todas as vezes que nos dirigimos a Deus pedindo perdão pelos nossos erros, estamos realmente arrependidos? Olha que pergunta. E quando dizemos a alguém que perdoamos a ofensa sofrida, esquecemos realmente o ato danoso? É aí que volta ao tribunal, volta a lei de Deus, a nossa consciência. Perdoamos? Se quer paz, perdoa. Porque a raiva, a ira, aprisiona, adoece. Mas o perdão liberta. Liberta. E eu vou abrir um parêntese para contar uma historinha, uma historinha rápida. Uma pessoa com um irmão, uma irmã com um irmão internado no hospital, prestes a desencarnar. E eu chamei a família e pedi: vamos liberar perdão para ele, vamos orar por ele. Mas ele cometeu muitos erros, mas vamos perdoar. É o que ele está precisando no momento para ter paz, para seguir a nova jornada dele em paz. E aí a maioria concordou e ficou uma ovelha que não queria perdoar. Mas os crimes eram graves. Mas eu tinha que tocar aquele coração. E aí eu pedi um dia, 2 dias. No terceiro dia, aí eu pedi à pessoa: filha, pelo amor de Deus, perdoa. Porque essa raiva que você sente está lhe aprisionando, vai lhe adoecer. Você não vai ter paz, você não vai dormir de noite. Pelo amor do leite que você mamou no peito da sua mãe e que ele também mamou, pois é seu irmão. Perdoa. Aí eu consegui dar o start naquele coraçãozinho e a flor desabrochou com o perdão. E chorando ela disse: perdoo, eu perdoo. E aí terminou, chorava eu, chorava ela. Muito obrigado, que Jesus te abençoe. No dia seguinte, a pessoa desencarnou. Segui em paz. E aí eu segui orando por ele. E ele seguiu em paz. E ela, eu vou visitar de vez em quando, eu pergunto: como é que está você? Logo recente, depois eu perguntei: eu estou em paz. Agora eu estou melhor. Ele está vendo? Isso serve para a vida toda, viu? Não é só aquela, não. Tem mais coisa aí que você precisa mudar. Então, voltando,
na busca dessas respostas, torna-se importante perceber em nossos corações e em nossas mentes como essas atitudes se refletem dentro de nós. Situação externa influenciando o nosso pensamento. E para iniciar essa caminhada, é fundamental não esquecermos que todos nós cometemos equívocos. É a história da candeia, é a história do cisco e da trave no olho. Cometemos equívocos e, portanto, sujeitos a críticas. O problema é que, na maioria das vezes, somos bastante tolerantes com nossos enganos, enquanto nos tornamos juízes severos dos enganos alheios. Ou seja, eu piso na bola e eu, perdão, Senhor. Ou às vezes eu errei, perdão. Às vezes nem pede perdão, eu errei, mas eu vou consertar. Vou tentar consertar na próxima. Mas aí quando o outro ali comete o erro, aí o chicote estrala com mais força. Juízes severos dos enganos alheios. Mas afinal, por quais razões essa atitude se manifesta em nós? Porque imaginamos e o egoísmo está no centro desse nosso comportamento. Que temos motivos que justificam as nossas grosserias, as nossas injustiças, os nossos desmandos. Os outros não os têm, para assim agirem. Sobretudo, se nós formos os alvos desse comportamento desequilibrado, se for o outro esse alvo, certamente ele fez por merecê-lo. Olha aí. Mais uma reflexão para ir nos corrigindo e aprendendo. Aí vamos em frente. A doutrina espírita propõe-nos duas questões que poderiam nortear nossa conduta diante dessa situação. Como julgar os atos de criaturas que vivem experiências tão diferentes da nossa, tão diferentes das nossas. 2. Como poderemos saber o que se passa no coração daquele que nos ofende ou agride? Como está aquele nosso irmão? Como passou a noite? Como chegou do trabalho? Como ele vai se sentindo ali no trânsito e ele vai te dar uma fechada? Como está aquele irmão? Às vezes está sofrendo, está desequilibrado, está alcoolizado, está drogado, não está bem psiquicamente. Então aí é aquela hora de exercitar a benevolência, a paciência e o perdão em forma de amor.
ao próximo. Porque o mestre nos ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo, não é? Nós sabemos disso. Ouvimos sempre. Então, certamente não podemos, pois quando também agimos assim com os outros, ignoram o que acontece conosco naquele momento. Para essa mudança, para essa nova forma de ver o outro, Emmanuel faz um convite. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça, misericórdia, sabedoria e entendimento. Enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça, misericórdia, sabedoria e entendimento. Sim, meus irmãos, é possível. É possível, sim. Difícil é, mas não é impossível. É possível, sim. Mas por onde começar a corrigir? Como fazer? Deparamos aí com um grande problema íntimo. Sabemos o que corrigir, mas não conhecemos o caminho para essa mudança. Mas eis a resposta certa à nossa indagação. Jesus é o modelo a ser procurado. O dele guia, Divino Mestre Jesus. O mestre referiu-se inúmeras vezes ao perdão como instrumento valioso e indispensável à nossa evolução. O perdoai para ser desperdoado, que nos deixou em seus ensinamentos, significa perdoar indefinidamente, tantas vezes quantas forem necessárias. Gostaríamos, evidentemente, de ser perdoados todas as vezes que nos desviamos da trilha. Mas como esperar o perdão que pedimos a Deus se ainda não somos capazes de perdoar o próximo? Parece-nos que, em primeiro lugar, precisamos aprender a nos perdoar, a examinar a nossa consciência, o nosso tribunal, e nos perdoar. Pois se fizermos, ou se ainda fazemos algo errado, é porque não sabíamos, como ainda não sabemos, de que forma fazer o certo e, em segundo lugar, buscar a resposta em Jesus. Porque mais do que falar sobre o perdão, ele o exemplificou em sua caminhada de luz, exercitando a bondade, a mansuetude, de modo integral, completo, sem distinção a quem quer que fosse. E a prova disso está no pedido que fez ao Pai para que perdoasse aqueles que o crucificaram. Jesus. Ainda temos que caminhar muito. Mas o bom é que enxergamos a luz, a divina luz de Cristo. E aí vamos caminhando para lá. Médico de almas, o Cristo propôs o perdão como remédio para todos os nossos males.
E é interessante notar a preocupação da medicina moderna em tentar compreender por que essa atitude, praticada por muitos doentes do corpo, ajuda a curar ou minimizar as dores. Os médicos hoje querem descobrir como e por que isso acontece. Jesus já sabia e veio nos ensinar. Só nos resta, portanto, aprender. E aí eu volto, por exemplo, ao meu trabalho como estou magnetizador, e aí eu converso com pacientes, com pessoas que chegam para ser tratados, e aí eu vejo aquela pessoa doente, com gastrite, com feridas no estômago, no intestino, meus irmãos. E aí eu faço tato magnético e vejo aquilo, meu Deus. Aí eu vou trabalhar, aliviar. E aí volto a conversar com aquela pessoa. Aprende a não separar raio. Aprende a perdoar. Na linguagem popular, aprende a não pegar ar com tudo. Isso está lhe adoecendo. Às vezes é preciso falar assim, objetivamente e claramente. Isso está te adoecendo, você vai ter um câncer. Aí arregala os olhos. Eu digo, o seu sangue fica ácido, seu intestino fica com a acidez terrível. Perdoa. Se acalma, respira, ora. Mas teu trabalho, teu problema, o chefe me persegue, o colega me persegue, perdoa. E fica contando mentira, coisa que eu não falei. Perdoa. Perdoa, minha filha, respira. Aí vai ficando melhor, eu vou tratando, nós vamos tratando, eu e meus bons irmãos de luz. E a pessoa se revigora, está doendo o estômago? Não está mais não, seu Jorge. Está melhorando. Ele não está vendo você? Você está se autocurando. Porque eu só faço aquilo e ajudar um pouquinho. Ali aliviado, estamos aprendendo juntos. Eu te ajudo aqui, mas você precisa se ajudar e me ajudar. E aí a pessoa vai melhorando, vai se acalmando, a ansiedade vai embora, a acidez diminui. É assim, meus irmãos. Isso eu vejo no dia a dia. Eu vejo no dia a dia. E os ensinamentos do Cristo ele já sabia. Porque ele é o maioral, ele já olhava assim e sabia de tudo. Então, ainda tem quanto tempo, meu querido amigo? Já está chegando aí às 8 horas, né? Tem Às as 9. 9 horas. Tem Isso. mais uns 5 minutos aí para fazer o. Então, vou encerrando com citar aqui mais alguma coisa. Então, vou encerrar por aqui. Mais um trechinho pequeno. Aprendamos, pois, a perdoar conforme ele nos ensinou, sem rancor, sem ressentimento, sem estabelecer condições, ajudando inclusive o ofensor, nem que seja com as nossas preces, mesmo que ele não saiba, fechando as portas da nossa mente a quaisquer sentimentos perniciosos, desequilibrados e desequilibrantes, pois somos energia. Somos energia.
busquemos algum bem nessas criaturas, como nós gostaríamos que encontrassem em nós, apesar do momento de desajuste emocional no qual estejamos envolvidos. Já temos o modelo, conhecemos os instrumentos e o caminho para realizar transformação em nós. Estamos aguardando o quê? E assim, eu posso contar uma coisa para vocês. Que texto maravilhoso eu li hoje. Coisa boa. Mais um ensinamento que eu tive com os senhores e as senhoras. Especial. Porque venho praticando, venho trabalhando, mas ainda tenho muitas arestas a aparar. Mas uma coisa podemos ter na consciência. Quem começa o seu dia de trabalho com boa vontade, já o fez pela metade. Que a paz do Senhor Jesus, Divino Mestre, abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Agora é com o senhor Adalberto. Nós agradecemos por mais essa mensagem e fica as reflexões da nossa trajetória, porque são acontecimentos que a gente vai encontrando pelo caminho e a realidade é exatamente isso. Quando a gente receber uma alfinetada, que a gente possa fazer um esforço para não sentir esse ataque, mas silenciosamente fazer uma prece, uma vibração de paz, porque é uma criatura que ainda está agonizante. Então, nós hoje, estudando a doutrina, já temos essa consciência, porque já passamos por muitas situações dessas, e essas experiências fazem com que, nos dias de hoje, a gente já procure trabalhar em nossos corações e fazer exatamente o que o Mestre Jesus tem nos pedido. Trabalhar esse sentimento de ódio, não ter mais esse rancor, que é uma coisa natural nossa, e cada um vai superando de acordo com a nossa elevação espiritual. Então, o Evangelho direciona esse caminho e façamos jus a essa luz do Evangelho. É o que Jesus diz, vós sois luz, vós é o sal da terra. Então, é um ajudando o outro. Muito obrigado, muita paz. Mas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tem mais alguns minutinhos aí para a gente ir trabalhando esse tema. E eu gosto desse grupo, porque sempre levanta a mãozinha para fazer comentários, para compartilhar a mensagem conosco. Fiquem à vontade, meus amigos e amigas. Eunívia. Boa noite a todos. Belas reflexões, meu irmão Jorge. Eu só queria entender, você fez duas perguntas aí quase no final. Quais foram? Você fez para a gente, foi? Está fechada. Está fechada. Perdão, eu fiz aqui no final uma pergunta.
Já temos o modelo, conhecemos os instrumentos e o caminho para realizar a transformação em nós. Estamos aguardando o quê? Não, não foi essa bem, não. Foi uma de julgamento. Deixe-me ver aqui quando está o texto aqui, que eu já passei. Estou procurando aqui a interrogação. E... Aqui tem duas perguntas aqui na doutrina espírita propõe-nos duas questões que poderiam nortear nossa conduta diariamente diante dessa situação. Como julgar atos de criaturas que vivem experiências tão diferentes das nossas? 2. Como poderemos saber o que se passa no coração daquele que nos ofende ou agride? Isso. Então, na minha concepção, respondendo aí a primeira pergunta, julgamento jamais. Se os espíritos nos colocam, respondeu a Kardec que o nosso modelo e guia, Jesus, não julgou, então essa lição é para nós internalizarmos de que não somos capazes e nunca deveremos julgar a nenhum dos nossos irmãos, não é? Não compete a nós. Compete, como você falou ali, orar pelos inimigos, fazer o bem àqueles que perseguem. Era só isso, Jorge, porque suas reflexões foram maravilhosas. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Eu acredito que todos entenderam e estão fazendo essa reflexão, interiorizando essas reflexões. E é muito importante na nossa caminhada. Então, a cada dia vamos conhecendo o caminho que estamos percorrendo, com a lei de amor, aí trazendo essas passagens da calúnia, que está no nosso caminho, todos nós passamos por esses caminhos, que serve de experiência para a gente tomar os cuidados necessários, frear as nossas, a nossa mente, né? No caso no momento de receber uma advertência, a gente saber como responder, caso até fazer o silêncio, para não conturbar a caminhada. Porque já somos criaturas que viemos do passado com muitos débitos, por não saber ainda ter essas experiências. E nos dias de hoje, há pouco tempo que já temos de doutrina, já avançamos bastante com os ensinamentos do mestre. Disse, muito bem, disse. Boa noite, gente. Eu só queria perguntar para Jorge, tirar uma dúvida. Jorge, qual que é a diferença entre a calúnia e a mentira? Se é que existe. São primas, irmãs. A calúnia é quando eu conto uma mentira sobre uma determinada pessoa. Eu calunio aquela pessoa, eu digo que aquela pessoa não paga, que aquela pessoa é má, que não é de confiança, que já me roubou, que já me enganou. Aí estão próximas. Agora, por exemplo,
ultimamente não tenho pescado. Quando eu pescava, eu mentia. Aí já é uma mentirinha. Eu pegava um peixinho desse tamanho e dizia que era desse tamanho. Aí é a mentira. É, é esconder a verdade, contar uma mentira. É isso aí. Esconder a verdade. Não é? Então, esconder a verdade é mentira. É a E gente falar alguma coisa que a gente não tem certeza e nem deveríamos falar. Então, é calúnia. Essa é a diferença. é a diferença. A mentira é bem próxima da calúnia, andam juntas. É isso, eu calunio uma pessoa, então eu estou mentindo, contando mentiras sobre aquela pessoa, mas eu estou caluniando, ofendendo a honra. Agora, tem a divisa. A senhora me pergunta, você, Jorge, pagou os seus impostos? Paguei. Sendo que eu não paguei. Aí eu estou mentindo. Aí é uma mentira. Não é isso? A diferença é essa. Bem próxima. Na divisa. Então, a calúnia é mentira em dobro, né? Isso, senhor Adalberto. Muito bem citado. A calúnia é uma mentira dobrada. E aí vem junto, vem a injúria, vem a difamação, e é um processo penoso, viu? Penoso para quem comete. É melhor ficar em paz. E quando for caluniado, contarem uma mentira sobre a senhora, aí você fala, não, isso é uma mentira, é uma calúnia. Estão mentindo. Eu não fiz isso. Mas eu deixo ao tempo rei, que vai colocando as coisas no lugar, e a verdade, repito, isso me ensinaram, a minha avó me ensinou, foi, sempre será verdade. Ela sempre vem à tona. E aí a senhora respondi? É, respondeu, é que nem você falou, elas são primas, né? De qualquer jeito, ela tem um peso muito grande, tanto na vida da pessoa que calunia, o que é caluniado, e a pessoa que mente, né? Porque muitas vezes as pessoas mentem a nosso respeito, e mesmo depois que a pessoa se desculpa, vamos falar assim, né? A gente muitas vezes não tem a grandeza nem de desculpar, né? Que dirá do que o mestre nos ensinou, perdoar. Mas vida que segue. Vida que segue. Caso não tenha mais nenhum aí para fazer algum comentário, peço para o próprio Jorge fazer a prece final da doutrinária da noite. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Respirar pausadamente. E sentir essa vibração de paz, de amor, de harmonia. Os ares benfazejos da luz e das mensagens do Divino Mestre. Agradecendo pela oportunidade de hoje, do aprendizado, de boas companhias dos nossos irmãos e irmãs. Estudarmos e aprendermos mais um pouco. E que possamos, Senhor,
com a ajuda dos nossos amigos espirituais, e colocando a cada dia mais um tijolinho na nossa construção evolutiva. Ó Divino Mestre, que possamos continuar te seguindo como modelo e guia. Agradecemos aos nossos anjos guardiães que nos intuem, nos colocam no caminho do bem. Que possamos seguir confiantes do amor, sabedoria e justiça de Deus. Que possamos ter uma noite calma, reparadora, na paz de Cristo. Por tudo eu agradeço e dou glória a Deus. Que assim seja.